Estamos online. Fala, galera, beleza? Estamos ao vivo aqui. Fecha essa janela aí, Richard, para ver se está ok. Só confirmar que estamos online aqui. Um segundinho. Tá ao vivo, então aperta o REC aí também, Richard, para gravar a live, tá? O botão do REC. Galera, então vamos para a segunda live do 30 dias com o Mário. Pessoal, antes de mais nada, eu quero que vocês entendam o seguinte. Tudo o que você ouviu falar sobre como ficar rico, tudo o que você acreditou sobre riqueza, abundância no passado, estava errado. A maior prova que eu te dou é o seguinte. Eu tenho certeza que quando você assistiu a primeira live que eu fiz semana passada, você sentiu muita energia, você sentiu a minha frequência, você sentiu que você podia tudo, você sentiu a sua cabeça explodir. Certo, pessoal? Galera, essa frequência é acessível para vocês. Mas eu quero lembrar vocês algumas coisinhas. Quando vocês viviam no passado e tomavam as decisões baseadas no seu histórico, baseado naquilo que vocês acreditavam que eram, baseado na confusão mental, baseado na ignorância, na vibração, ou seja, vocês ignoravam o como vocês se sentiam, porque as pessoas ignoram o que elas sentem. As pessoas aceitam ser infelizes por R$1.000. Não é verdade? E você? Você aceita ser infeliz e ganhar R$1.000? Por que você não aceita? Ah, porque o seu valor é 3. Mas aí você fala, meu valor é 3, mas 5 não dá, porque 5 só daria se eu soubesse mais isso, ou se eu fosse isso, ou se eu trabalhasse naquilo, ou se não fosse, se eu tivesse... Então, pessoal, entendam uma coisa. Quando vocês começaram 30 dias, a cabeça de vocês estava borbulhando de problemas, estavam lá com vozes. Isso, pessoal, se chama obsessão. Anota, vocês já estão com o caderno aí ou vou ter que pedir para botar o caderno? Obsessão, pessoal. Acontece o seguinte, quando vocês resolvem mudar de vibração, tá? Quando vocês resolvem mudar de patamar de vida, tem 2 caminhos prováveis. Um é que você enlouqueça, que você não aceite a realidade, que você mente pra você que você realmente acredita, entendeu? Você diz, eu acredito, mas como você não acredita de verdade, você não vê essa realidade, você não tem a fé, porque a fé é acreditar sem ver. Mas você fala, e tal, e aí você começa lá no alto e desanima. É como se fosse uma semente, né, que foi jogada, plantada, deu raiz muito rápido, mas como a terra era pouca, não deu... Jesus contou essa parábola, né? Não deu fruto. Tá, calma, pessoal, eu só tô exemplificando. Tem as pessoas, também, pessoal, fecha um pouco a janela ali, Richard, tá fazendo muito barulho, que, na verdade, elas vão conseguir manter a vibe. Só que sabe o que vai acontecer? Caro Richard, eu vou tirar aqui para ficar melhor para falar. Vai acontecer o seguinte, pessoal. Quando você não baixa a sua vibe, as pessoas do seu lado enlouquecem. Mas, Mário, como assim as pessoas do meu lado enlouquecem? Pessoal, toda mudança de vibração é um adeus. E as pessoas sentem o adeus. Quando você tá mal e resolve ficar bem, todo mundo que convivia com você e lamentava da vida e xingava, todo mundo que reconhecia você, a própria pessoa, porque você era como a pessoa, lamentador, reclamador e tudo mais, dependente, fraco, bunda mole, que mais, né? Chega. Deixa eu soltar um pouco, pessoal. Então, assim, quando isso acontece, as pessoas na sua volta, elas ficam obsessivas. Olha que engraçado. Então, se vocês resolverem mudar de vibração, ou vocês enlouquecem porque a sua mudança é falsa, ou os outros enlouquecem porque a sua mudança é verdadeira. E os outros vão fazer de tudo para você permanecer no mesmo lugar. Tá? Então, esse é o primeiro sinal de atenção. Vocês querem mudar de vida? Vocês vão mudar de vibração. É impossível vocês mudarem de vida sem mudarem de vibração. É aquela coisa que vocês escutam falar, se o cara ganhar na Mega Sena e fica pobre de novo. Pessoal, não desacreditem nisso. Do mesmo jeito que é fácil ganhar milhões de dólares, também com a cabeça errada, a pessoa perde tudo. Dinheiro, pessoal, não é papel no banco, dinheiro é uma representação. Se você depende da quantidade de dinheiro do banco para definir se você é rico ou pobre, você é um miserável, porque o seu patrimônio nunca pode estar baseado naquilo que você tem líquido dentro do banco. Isso não é riqueza, isso é riqueza para o banco. Isso está na contabilidade do banco. Tá? Isso é bom para o banco ficar emprestando para os outros. Isso não é riqueza. Isso é, sei lá, uma posse temporária.
É isso mesmo. Então, assim, pessoal, dentro desse contexto, tá, de que ou vocês enlouquecem ou as pessoas enlouquecem, vocês precisam tomar cuidado com o quê? Com aquelas crenças padrões, tá? Eu até vou falar essa que eu pensei, será que eu falo ou não falo? Eu estava conversando com o GV ontem e ele me falou uma coisa muito legal sobre a ganância, pessoal. Que, na verdade, a ganância não é vocês quererem se tornar ricos, não é vocês quererem ser abundantes, não é você, tipo assim, não é o problema vocês quererem girar muito dinheiro, ter muitos negócios. Richard, ter muitos negócios é ganância? Não. O que é ganância? Não. Ganância é você querer reter tudo para si. Se você tem muitos negócios que você sabe que é bom, que ajuda os outros, que tem valor, que você é grato por ter aquele negócio, você não é ganancioso. Você faz isso pelos outros. O ganancioso em si, ele é miserável. E sabe de uma coisa, pessoal? Sabe quem é ganancioso? Os pobres. Os pobres são gananciosos porque os pobres tentam reter. A mentalidade pobre é assim. Ela tenta economizar energia, ela tenta economizar dinheiro. E sabe por que ela tenta economizar? Porque ela tem medo que acabe. Pessoal, se você tem crença que ser empresário é ruim, ou se você tem crença de que ser rico é contra alguma coisa, vocês estão errados. Isso pode sabotar vocês. Se vocês têm a crença de que vocês são definidos pela quantidade de dinheiro líquido no banco, vocês estão errados. Conheço muita gente que se determinou milionária muito antes de ter dinheiro. Vários que ficaram milionários depois. Eu não preciso citar nomes. Que eles falavam para si mesmos, eu sou milionário, e mesmo quando eles não tinham nada, eles se tornaram. E eu fui um deles também, porque quando eu comecei eu não tinha nada, certo? E eu acreditava e escrevia. Acontece o seguinte, pessoal, todo mundo está acostumado a querer ter resultado sem fazer nada, né? Então, assim, eu faço um curso, pessoal, eu sei que é chato ver os meus vídeos gravados, eu ainda não estou na perfeição gravado, não é mesmo? Só que é o seguinte, tem um exercício escrito também. É um vídeo mais de ajuda, eu tô ficando bom cada dia melhor, pessoal, cada dia eu tô ficando melhor, que é o que eu desejo para vocês, certo? Só que é o seguinte, se você olha pro exercício e fala assim, eu sei que tem exercícios que vocês não vão precisar fazer algumas pessoas. Tipo, quem não tem problema nenhum com os pais. Eu nunca conheci. Mas quem não tem problema nenhum com os pais, não precisa fazer um exercício de perdão aos pais. Concorda? Agora, se a pessoa não consegue fazer nada, se a pessoa não consegue acreditar que ela pode definir na mente dela o que vai dar certo e o que vai dar errado, se a pessoa não acredita que ela consegue sentir quando ela sai do caminho dela, porque às vezes nós saímos do nosso caminho, pessoal, nós ainda não estamos vibrando totalmente. Pessoal, aqui é a primeira série. Eu vou mudar muito nos próximos anos. Eu vou mudar muito. Isso aqui é a primeira série. Eu tô querendo que vocês subam comigo. Por que eu falo subir comigo, pessoal? Porque as pessoas ficam buscando um lugar onde elas cheguem e elas não precisam fazer mais nada. Não, pessoal. A gente estava lá embaixo, eu estava lá embaixo e eu tô subindo na frente de todo mundo para que todo mundo veja que era possível, tá? Eu quero ser prova de que era possível se você realmente acreditasse. Tá, galera? Então é o seguinte. Um dos problemas de quando você começa a criar autoconhecimento, entender vibração, e você é casado, e o seu casamento, pessoal, veio antes de você saber tudo isso, é que provavelmente vocês já perceberam que a atitude de um influencia no outro. Tudo que um tenta machucar no outro acaba voltando para si mesmo. Um relacionamento sem Deus, um relacionamento sem respeito, um relacionamento mentiroso como a maioria já vive. Pessoal, eu não te culpo se você um dia acreditou que você podia trair a sua mulher e que seria de boa. Eu não te culpo se você um dia acreditou que você tinha que ficar humilhando a sua mulher. Eu não te culpo se você um dia acreditou que a sua mulher tinha que ser sua empregada doméstica. Eu não te culpo se você trata a sua mulher mal. E eu não te culpo se você tem medo do futuro também. Eu sei como as pessoas estão projetando a vida em você. Eu sei o que a TV mostra, eu sei o que o jornal mostra, e eu sei que vocês, na grande maioria, estão presos a dívidas com seus pais ainda. Vocês estão presos ao seguinte, muitos caras da minha idade, com 30 anos, eu tenho 33, muitos caras com 25, continuam morando com os pais, mesmo sabendo que isso mata toda a necessidade,
todo aquele processo criativo, todo aquele desafio. Pessoal, é desafio 30 dias com Mário. Para lembrar também, pessoal, que a vida é um desafio. A gente está aqui para vencer esse mundo, pessoal. Vocês estão sendo testados o dia todo. Deus está testando vocês o dia todo. Na verdade, Deus não. Olha como eu errei. Eu errei, pessoal. Deus não está testando vocês, porque Deus não testa. Isso é óbvio. Quem está testando... Na verdade, vocês estão fazendo merda, tá? Quando vocês saem de Deus, quando vocês enfraquecem, vocês fazem merda. E vocês se distanciando de Deus, vocês se ferram. Não é teste de Deus, pessoal. Eu errei, desculpa, já corrigi, porque eu tô fazendo ao vivo. Às vezes vem essas... Olha isso, porque, pessoal, isso é o que todo mundo acredita também. As pessoas acreditam, mesmo escrito na Bíblia, que Deus não testa ninguém, né? Que a pessoa mesmo, né, por causa dos seus pecados, sai do caminho. Então, olha, pessoal, mesmo eu que repito, que estudo, tenho que tomar cuidado porque às vezes sai bosta dentro de mim. E galera, da onde veio essa bosta? Essa bosta foi colocada, pessoal. E da mesma maneira que eu tenho que estar vigilante, orai e vigiai. Vocês têm que estar vigilante se vocês não têm muita merda ainda dentro de vocês. Pessoal, vocês recebem informação. Seja espírito maligno como Jesus mesmo. O espiritismo nasceu com Jesus Cristo. O espiritismo nasceu com a Bíblia, porque a doutrina espírita, na verdade, é baseada no Evangelho. E Jesus expulsava espírito. Só que é o seguinte, pessoal, o espírito também pode ser forma de espírito. Pode ser uma forma de pensamento. Então, assim, ódio, raiva, medo, fraqueza, tudo isso, pessoal, são espíritos. Preguiça, pessoal. A preguiça é um demônio que me afligiu por muito tempo, pessoal. Eu fiquei mais de 7 anos aposentado, né, parado. O demônio da preguiça, pessoal, primeiro que, tipo assim, a maneira que eu fiz o processo da primeira vez, com pressa, nunca tinha sido rico, passado pelo deserto, eu entendo os meus erros, pessoal, eu entendo que eu vou continuar errando. Tá alguma coisa ruim, Richard? Não importa, depois eu consigo sincronizar para vocês, tá bom? Então assistam da maneira que der e depois eu sincronizo da maneira correta para vocês não perderem o material. Lembrando também que eu estou gravando no computador, então não vai ter perda do material. Qualquer problema na live, pessoal, amanhã mesmo o Richard já arruma e já coloca o vídeo baseado no original, tá bom? Então assim, pessoal, continuando. Todo o processo da nossa vida, pessoal, e faz parte do nosso processo de controle mental, de controle próprio. Deus nos fez criador, né? Co-criador. Deus nos fez a imagem e semelhança de Deus. Deus, pessoal, na Bíblia, ele é o criador. Ele criou tudo com a palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. A palavra. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós criamos com a palavra também. Não só com as palavras, com os sinais, com os objetos, com as ervas. Nós, pessoal, nos comunicamos em tudo. Nós nos comunicamos na maneira que a gente cozinha. Nós nos comunicamos, pessoal. A nossa palavra está em tudo. Tudo tem significado para nós. Quando nós não temos significados em tudo, nós somos pobres. A nossa vida é pobre. A vida de um pobre é a vida da pessoa que acha que, tudo bem eu morar nessa casa horrorosa. E eu acredito em Deus, porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. E assim, pessoal, estamos vivendo num tempo diferente dos tempos de escravidão. Temos uma falsa liberdade, tem um jogo aí para se ganhar. É possível que um cara gordo, com vários problemas, que, não tinha um puto, consiga. E assim como é possível que um negro que more na favela, assim como é possível que um cara que teve uma vida, teve um problema no nascimento, pessoal, é possível para todo mundo que crê, tá? E é possível para vocês. E galera, o mais legal desse processo que eu estou ensinando para vocês é o seguinte. Existe uma coisa que chama renovação. Esse planeta, pessoal, esse mundo, ele tem renovação. As nossas células se renovam. O dinheiro se renova, pessoal. O processo que eu ensino, pessoal, vocês vão atrair o dinheiro das pessoas ruins. As pessoas que fazem tudo errado. Vocês vão atrair as pessoas que não dão o melhor de si. Um dos sabotadores mais grandes que existem para que as pessoas não mudem de vida, pessoal, é que elas acreditam que de alguma maneira Deus é injusto. Mas como assim? As pessoas acreditam que Deus é injusto? Sim. Elas acreditam que se elas se esforçarem, se elas derem o melhor delas, elas não vão receber. E por que elas acreditam nisso, Richard? Isso acontece porque elas dão o melhor delas em coisas que os homens mandam elas fazer.
Mário, eu não entendi. É o seguinte, quando você vai para a escola e você aprende, sei lá, história, e você se dedica demais para entender a história, sociologia, você se dedica muito naquilo. Eu tenho certeza que já existe uma voz interna da pessoa que diz que tudo aquilo é bullshit, como sempre existiu para mim, né? Mas é o seguinte. Pera aí, pessoal, se eu vou falar isso. Basicamente, pessoal, nós temos um sistema de ressonância dentro da gente que nos diz se é bom ou se é ruim. As pessoas ruins, pessoal, elas se dedicam a coisas ruins. E nós que somos bons, pessoal, nós entendemos que tudo aquilo é errado, mas nós não sabemos o que é certo, porque é difícil aparecer um louco que fique falando muito a verdade, sem ficar inventando historinha de que tem que fazer isso, fazer aquilo, né? É você enxergar o próprio caminho. Quando eu falo, pessoal, eu quero que vocês se conectem na minha frequência e dentro daquilo que eu estou pensando. Isso é possível, pessoal. É possível que vocês façam telepatia comigo, é possível que vocês se conectem e tenham respostas me assistindo. Tá? Eu sei que isso é possível. Isso é matemático também. Só que o meu problema, pessoal, é que quando acaba o vídeo, quando acaba isso aqui, você se conecta com o seu mundo de novo. E o seu mundo hoje tem uma frequência. A casa que você mora tem uma energia. As pessoas na sua volta têm uma energia. A pessoa que você era antes de me conhecer tem uma energia. Se você não conseguir matar, né, todo esse processo, matar o seguinte, pagar a dívida, ó, zerei. Se eu tô com essa pessoa do meu lado o tempo todo me brigando comigo, o que eu tenho que fazer, Richard? Não. Pedir perdão, tá? Tentar resolver. Se a pessoa tá endemoniada, se a pessoa virou o capeta, se a pessoa baixou a vibração, seguir em frente, tá? Não devolver, que esse foi o meu erro, maior erro do passado. Eu devolvia tudo. Eu tinha muita raiva, eu devolvia tudo. Mas o segredo, quando eu fiquei rico a primeira vez, eu não devolvia. Tanto que meu apelido era Chuchu e todo mundo me fazia de viado. Todo mundo falava que eu era viado na corretora. Ó o Chuchu ali, ria da minha cara. E eu tava rindo deles, que estavam lá ganhando 2 pau e eu enchendo naquela época com aquele meu objetivo, tá? Não que eu me orgulhe, mas foi isso que aconteceu e eu me lembro, eu me recordo. Então assim, pessoal, o que eu quero que vocês percebam desse curso não é a parte teórica de como as coisas são, mas eu quero que vocês consigam enxergar isso na vida de vocês para que vocês consigam o quê, Richard? Se desviar do mal que vai bater em vocês sempre que vocês tentarem subir. Se desviar. Não nos deixeis cair em tentação. Quando a gente fala não nos deixeis cair em tentação, a gente também quer que Deus nos desvie, certo? Na Bíblia, pessoal, tem várias passagens no Velho Testamento, é completo disso, que mostra que a pessoa que vive em alta frequência, as pessoas que são boas, as pessoas que são honestas, as pessoas que realmente acreditam e cumprem com a vontade de Deus, elas não sofrem por conta de Deus. Elas sofrem por conta dos homens. E assim, Deus protege muito, tá? Deus, pessoal, eu vou falar no meu caso, quantas vezes as pessoas tentaram me perseguir, quantas vezes as pessoas tentaram encher, tipo, quantas vezes, pessoal, quantas vezes eu corri em Israel, vários, expulso e tal, eu tenho um histórico muito grande, já falei disso, pessoal. Deus sempre me protegeu. E Deus sempre vai proteger vocês, pessoal. Acontece o seguinte, se vocês têm muito amor a R$1.000, se vocês têm muito amor a R$2.000, se vocês têm muito amor, e é nisso que o Edir Macedo ganha e tem a igreja mais forte do Brasil. Ele faz as pessoas lutarem contra um demônio, que é o demônio do brasileiro. Qual que é o demônio do brasileiro, Richard? O maior, hoje. Roubar. O brasileiro quer roubar. E como o brasileiro quer roubar, o brasileiro é miserável. E como o brasileiro é miserável, o brasileiro tenta reter dinheiro. E o brasileiro, mesmo sendo o país mais rico do mundo em minério, o Brasil era para ser o lugar mais rico do mundo. O Enéas falava isso. O brasileiro é pobre. O brasileiro tenta roubar, o brasileiro tenta ser malandro. Então, pessoal, vocês entendendo que é nesse ambiente que vocês vivem, se vocês querem ficar rico, a matemática é muito fácil. Qual que é a matemática, Richard? Também, mas qual que é a matemática, a fórmula matemática disso? Se nós vivemos num mundo onde as pessoas... Se a gente vive num país onde as pessoas são ladras, roubam para ganhar, se a gente não criar ressonância com eles, o que a gente vai criar? Dissonância. Tá?
O que acontece quando eu pego um parasita que vibra numa frequência e eu boto uma onda para ele ficar dissonante? Eu boto uma onda dissonante. O que acontece com ele? Ele morre. A onda boa sempre ganha do parasita. Sabe como o parasita morre, pessoal? Dá para ver por um microscópio. Eu, inclusive, comprei esse microscópio. Custou R$23 mil só o microscópio. É um microscópio bem top. Mas eu ainda não aprendi a usar, tá? Eu comprei e tá na caixa ainda, mas logo, logo eu tiro da caixa, tá aqui. Então, assim, pessoal, mas tem vários videozinhos mostrando. Se a gente vive num mundo, pessoal, onde as pessoas estão tentando sacanear, onde está o poder dos judeus hoje, Richard? Dos judeus que realmente dominam o mundo? Dos sionistas, né, que chamam. Aqueles que acreditam que Jesus não é o Messias, mas aqueles que cumprem a Torá. Bom, já falei. Eles cumprem o máximo que eles podem da Torá. A Torá, pessoal, ela tem os ensinamentos para que você seja muito próspero. E os judeus sabem disso. Do ensinamento da Torá, pessoal, vem o estudo da Cabala. A Cabala, pessoal, é o receber. É o estudo de receber. Como assim estudo de receber? Pessoal, as pessoas acreditam que elas ganham sozinhas nesse mundo. Eu sou diretor da escola XYZ. Eu sou presidente de não sei o que lá. Eu sou mega multi-empresário mais bem sucedido pica das galáxias. Pessoal, eu tenho uma má notícia para vocês. Todas as pessoas que falam que são algo limitado ao próprio ego da pessoa, digo, sem Deus, pessoal, isso é muito sério, isso é loucura, mas vocês vão entender um dia no futuro. Sem Deus, pessoal, todas essas pessoas estão condenadas a um futuro péssimo, mesmo se tiverem dinheiro. Se você tem dúvida disso, liga pro Ike Batista. A gente se tornou mais rico que ele, e não demorou muito. Então é o seguinte, pessoal, vocês precisam acreditar de verdade que se vocês fizerem o que é correto, de que vocês aprenderem a receber Cabala, receber de Deus, receber, significa o quê, pessoal? Que não é só o seu esforço próprio. Deus está trabalhando enquanto você dorme. E não é assim, Richard, a energia para por um segundo. Você pensa, Deus trabalha. Co-criador. Você não cria sozinho, você cria com Deus. Você pensa. Galera, esse é o segredo. Pode pegar 100% dos pobres. Conversa com eles. Conversa, pessoal. Vai ter um dos exercícios aqui, lá no módulo 3, que você vai ter que... Bom, vocês vão ver no módulo 3, vocês vão saber o exercício que vai ser por 7 dias. Tá? E eu quero que vocês conversem com essas pessoas, mas não para acreditar no mesmo que elas, mas para ouvir o que elas têm a dizer. Se você escuta o que as pessoas têm a dizer e não absorve, não se alimenta daquilo, não acredita naquilo, você enxerga, isso é sabedoria pura. Isso vale mais que curso online. Ouvir as pessoas que você tem oportunidade de ouvir, sem absorver como verdade. E, pessoal, isso também é complicado para quem não tem ainda uma mentalidade boa, mas no futuro eu espero que todos vocês consigam fazer isso sem se afetar. Tá? Tanto com o mendigo quanto com os caras mais ricos do Brasil. Tá? Então, assim, pessoal, é o seguinte. O que o judaísmo sabe, ou o que Jesus sabia, ou o que Jesus sempre soube, e o que as pessoas comuns não sabem, é que essa vida, pessoal, ela é basicamente, tá? Eu não vou chamar de um teste, mas essa vida, pessoal, é um desafio de autocontrole. Essa vida é um desafio de percepção, é um desafio de harmonia, é um desafio de você controlar essa bênção. Deus, pessoal, vocês não sabem o quanto vocês são poderosos. Eu sei quanto a gente é poderoso. Só que eu tô no meu caminho para me desbloquear totalmente. Eu quero subir com muita gente, tá?
Na verdade, eu já estou quase pronto. Então, assim, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Sempre que vocês ajudarem alguém, vocês recebem na hora. Pessoal, sempre. Sempre que vocês ajudarem alguém, vocês recebem na hora. É muito diferente do que as pessoas acreditam. As pessoas dizem, por que eu vou ajudar essa pessoa? As pessoas não têm misericórdia, elas julgam os outros. Olha aquele cara ali, olha aquele menino sujo lá pedindo dinheiro. Pessoal, as pessoas, elas gostam de julgar porque elas conseguem ver o erro dos outros. Se uma pessoa vive numa frequência mais alta, quando ela vê uma pessoa numa frequência mais baixa, ela consegue conectar alguns pontos. Conectando alguns pontos, ela julga, é por isso que ela está assim. Eu fiz isso muitas vezes, eu faço isso, isso é normal. Normal que eu digo, enxergar é normal. Né? Antigamente eu julgava e tentava meter porrada. Hoje é diferente. Eu enxergo e guardo para mim como aprendizado. Se uma hora eu puder ajudar aquela pessoa, eu ajudo, porque eu sei que Deus retribui. Eu quero que vocês façam da mesma maneira, pessoal. Eu quero que vocês se tornem como eu sou. Como assim, pessoal? Vocês podem. O que vocês sentem que está no seu DNA. O que vocês sentem que é o caminho de vocês. Só que como vocês vão conseguir isso fragilizados? Como que vocês vão conseguir isso sem criar na mente de vocês, se apegando ao exterior, entendendo que no exterior não existe nada? O exterior é uma ilusão, como diz Salomão. Ele era rei, ele foi rei, né? Todo mundo sabe que Salomão teve erros. E se você não sabe, eu estou preparando um curso sobre os reis de Israel, que é o próximo curso, vai ser fantástico. Um curso só focado nos reis de Israel. Vou falar porque é bom, se não fosse bom, não falava. Então é o seguinte, pessoal, um rei é grande por dentro. Se o rei se torna... Se o rei faz merda, ele perdeu o reinado. Porque quem dá o reinado, Richard? Deus dá o reinado. E se vocês querem ter o reinado na profissão de vocês, vocês precisam trabalhar para quem? Para vocês mesmos? Para Deus, pessoal. É para o Mário Schwartzman que vocês têm que trabalhar? É para Deus, pessoal. O que vocês fazem? Vocês acreditam? Vocês vendem o que vocês acreditam? Vocês estão vivendo o que vocês realmente acreditam? Ou vocês estão procrastinando? Vocês estão falando, daqui uma semana eu vou fazer isso, ou daqui um ano eu faço isso. Pessoal, é importante vocês terem um planejamento, mas só existe o hoje. Se você não cumpre os seus planejamentos, se você só procrastina, você está se enganando. Você vai se enganar até quando? O seu momento é agora. A libertação, pessoal, vem agora. Não é no futuro. A libertação vem agora. A gente só tem um pequeno desafiozinho para ganhar, pessoal. E é um curto espaço de tempo. Pessoal, vocês vão ter saúde até os 80? Bom, né? 70? 50? Pessoal, é hoje, é agora. Não adianta você julgar seus pais se você com 20, 30 anos você ainda não fez bosta nenhuma. Não adianta você se achar muito inteligente porque você fez 30 mil cursos online se você não consegue compreender o que eu falo. Se você não entende que Deus é justo e que Deus quer que você se conecte com Ele numa frequência alta, que você saia do inferno. O inferno e o céu, pessoal, continuam aqui na Terra. E sabe como eles continuam aqui, Richard? Em forma de onda. Em forma de onda. E como vocês se conectam na onda do inferno? Frequência. Rádio. Como que vocês se conectam com o céu? Frequência. Mário, mas eu não consigo... Pessoal, vocês não vão para a última frequência. Eu estou falando vocês subirem de frequência. Vocês mudarem a rádio. Se vocês têm hábitos de escutar funk, se vocês têm hábito de estarem sempre ansiosos, litros de café, escuta alguém que já foi assim. Se você fumava 2 maços de cigarro por dia, escuta alguém que já foi assim. Alguém que já foi gordo, escuta alguém que já foi assim. Alguém que já foi humilhado, escuta alguém que já foi assim. Parece absurdo para nossa mente, quando a gente está na merda, que a gente pode, porque a gente foi bloqueado. Vocês já viram o Naruto? Já viu o Naruto? Não tem o Gaara? O que o Gaara tem na testa? Um selo, um bloqueio. Vocês também têm um selo, um bloqueio. E vocês têm que lembrar também, pessoal, que Deus colocou um selo e um bloqueio em muitos de vocês. Mas peraí, Mário, o que é isso? Olha, nem devia adiantar essa aula, mas vou adiantar.
Galera, eu sei que muitos de vocês gostariam de ser mais extrovertidos, ou de repente conseguir ficar com aquelas mulheres, ou de repente ser amigo daquelas pessoas que vocês sabem que hoje em dia não prestam muito porque acreditam em coisas muito erradas, né? Não estou julgando, não estou dizendo que essas pessoas são imprestáveis, mas hoje em dia, com a cabeça que elas têm, consumindo, se alimentando da cultura que elas... Né? E vocês às vezes tentaram fazer coisas e vocês mesmos perderam o controle de si mesmo. Deus te bloqueou para que você não conseguisse fazer aquela atitude. E muitos de vocês, ainda revoltados que Deus te salvou disso, de ter feito uma grande merda, ficam tentando entender como você podia ter ganho esse bloqueio. E galera, não se ganha de Deus. Muitos de vocês são casados e ficam o tempo todo pensando em se separar. Galera, o que Deus juntou, vocês não vão conseguir se separar. Se vocês realmente se casaram e Deus abençoou, se realmente Deus abençoou, pessoal, vocês podem até se separar, mas eu duvido que a mente de vocês vai conseguir se separar. Isso vira aqueles relacionamentos chatos de vai e não volta, vai e não volta. Sabe o que representa isso, Richard? Sabe o que representa isso, Richard? Pessoas mal resolvidas. Um casal que quer se destruir. A mulher quer ter razão e a razão da mulher está no homem se destruir. E o homem quer ter razão e a razão do homem é humilhar a mulher. Pessoal, eu quero criar uma comunidade diferente, pessoal. Escuta, eu tenho muito conhecimento e muita sabedoria em várias áreas. Só que essa é a primeira série. Sem confiança, nada funciona. Sem criatividade, você está morto. Você não é um ser humano. Escuta, olha na minha cara. Dá pra ver minha cara aí, Richard? Eu saí do foco. Você não é um ser humano. Você é espírito. Você é eletromagnético. Você é onda, você é partícula, você é elétrico. Se o seu coração parar, você morre. Você atrai. Como você sente que você atrai? No futuro, vocês vão conseguir sentir seu próprio campo eletromagnético. Enquanto vocês não conseguem sentir, bom, eu trouxe máquinas do mundo inteiro para fazer isso. Inclusive, está chegando mais uma nova da Rússia, muito boa, né? Eu falo assim, tá chegando assim, porque assim, ela já chegou. É que eu não peguei porque eu ainda não tive tempo de aprender a instalar e tal. Então, também eu tô comprando muita coisa assim, então eu tenho tempo para aprender também e começar a falar sobre, né? Tenho que usar em mim antes. Mas o que eu tô falando para vocês, pessoal, o que eu falo para vocês eu uso na minha vida. Eu confio, pessoal, em Deus. Muitas vezes a minha liquidez baixou muito. Muitas vezes eu fiquei com a liquidez muito baixa em dinheiro. Muitas vezes também não, mas em alguns momentos que eu vacilei na vida, né? Nos momentos que eu fiz merda, eu caí num buraco e fiquei sem liquidez. Você acha que em algum momento eu achei que eu era pobre? Não, pessoal. Você acha que porque eu andava de regata, igual um mendigo todo rasgado, com um monte de pobre, eu me sentia pobre? Eu estava entre os pobres, mas eu nunca fui pobre, pessoal. E você também nunca foi pobre. Você só acreditou que era pobre. Então, pessoal, vocês acreditam que são pobres. A mente de vocês está bloqueada. Tá? E o desbloqueio vocês vão fazer com esse curso. Eu sei que eu vou conseguir chegar e desbloquear muitas pessoas. Só que, pessoal, não adianta eu desbloquear vocês se depois vocês perderem o controle. Se depois vocês dão... Então, pessoal, o desbloqueio tem que ser real e completo. Para o desbloqueio ser real e completo, vocês não basta só você falar, eu acredito em Deus. Isso é mentira, pessoal. Dizer que acredita, todo mundo diz que acredita e está rezando para a imagem de santo. Você realmente ter certeza, você realmente... você fala, mano, você não ter dúvida nenhuma é totalmente diferente, pessoal. Vocês sentem poder. Quando vocês estão com fé, pessoal, vocês também se magnetizam. Tá? Quando vocês realmente estão com fé, vocês se magnetizam, vocês se sentem fortes. Não tem momentos do dia que você fala, caralho, eu sou o cara. Mas aí tem momentos que você, eu sou um bosta e tal. Vocês não controlam isso. Para vocês controlarem, pessoal, é importante que vocês se desintoxiquem. A gente está começando se desintoxicando, né, com autoconhecimento. A gente vai conversar sobre relacionamentos. A gente vai conversar sobre alimentação bem rápido. Não é esse o curso, a gente vai falar uma aula no máximo. A gente vai falar sobre tudo, pessoal, que vocês ignoram.
E que sim, faz parte do que vocês são. E que influencia. Então, o seu trabalho influencia no que você está vivendo. Se você faz um trabalho que você não acredita, se você faz um trabalho que você odeia, e você está fazendo isso por dinheiro, você já sentiu o vazio, não é verdade? Mas como vocês sentem vazio ganhando tudo aquele dinheiro que vocês pediram? Foi porque vocês só pediram dinheiro. Muitos de vocês pediram 50 mil para Deus por mês, 70 mil. Só o dinheiro. E sabe que Deus é bom, Richard? E sabe o que aconteceu? A pessoa começou a ganhar 50, 70 mil. Só que a atividade que a pessoa faz é uma merda, Richard. Ela dissemina algo que ela odeia. Ela vive daquilo que ela não acredita. O que isso gera, Richard? Depressão. Um funcionário público tem instabilidade. Olha para um funcionário público. Eles são realmente estáveis? Se fossem, precisariam de tantos remédios psiquiátricos? As pessoas estão tentando roubar. Se você não roubar, você vai ser grande. Se você meditar, pessoal, se vocês se desintoxicarem, se alimentarem melhor, cuidarem da sua saúde, esquece de cuidar da saúde com remédio, pessoal. Eu vou apresentar para vocês uma nova ciência muito melhor, uma medicina muito mais eficiente. Só que ainda é proibida no Brasil. E eu nem posso falar que é medicina no Brasil, mas na Suíça, na Alemanha já é. Tá? Tudo, pessoal, se eu falasse para vocês que Jesus curou leproso não curou? Jesus não fez paraplégico andar? Pessoal, a gente está muito perto de descobrir a ciência que vai fazer coisas tão maravilhosas quanto isso. Só que é o seguinte, pessoal, o ser humano é mau e o ser humano vai usar isso para fazer maldade. Jesus foi o primeiro, pessoal. Jesus foi o primeiro que entendeu tudo, que entendeu o poder da palavra. Jesus foi o cara que mudou, que graças a ele, pessoal, a gente está tendo a oportunidade de realmente salvar a nossa alma, pessoal. E para que a gente salve a nossa alma, a gente tem que se converter por completo, pessoal. Então, se vocês acreditavam que dava para enganar a pessoa do seu lado, olha para o seu parceiro, olha para sua esposa, olha para o seu marido, olha para as pessoas do seu lado, olha para os seus filhos, olha para os seus pais, olha e bota na tua cabecinha que assistiu muito Siqueira, muito da Atena. Siqueira ainda é engraçado, né? Da Atena, sei lá, Marcelo Rezende, aquelas desgraças da TV Globo. Então, não é culpa desses caras. Esses caras fazem programas que vendem porque pobre adora isso, né? Pobre é audiência. O que tem mais no mundo, Richard? O que TV quer? O que TV quer? Pobre. E se você assiste TV, o que você vira por ressonância? Então, pessoal, bem-vindos à desintoxicação. Eu espero que vocês estejam fazendo os exercícios. Se vocês têm alguma pergunta, perguntem agora. O Richard vai escolher as melhores perguntas, tá bom? Se eu cometi alguma falta com vocês, me perdoem. Se eu falei alguma coisa errada nesse curso, eu tenho certeza que eu vou... Se eu aprender que está errado, eu corrijo com vocês. Só que é o seguinte, pessoal. Ou vocês vão conseguir ficar do meu lado, ou vai ser só punheta. Porque eu vou dizer uma coisa, pessoal. Sozinho, pessoal, isso aqui não vai valer nada. Isso aqui só vai valer alguma coisa se todos vocês ganharem força. E eu tenho muita força. Eu posso emprestar um pouco da minha força. Só que, pessoal, eu preciso que vocês deem o primeiro passo. Eu preciso que vocês realmente façam uma aliança com Deus, pessoal. Eu preciso que vocês venham e vejam a alegria de estar vivos. Eu quero que vocês façam algo que a gente possa realmente aumentar a vibração do mundo. Se a gente fizer isso, pessoal, o mal vai vir para cima da gente. E provavelmente nós vamos ter problemas. Mas, pessoal, lembra, a gente também gosta de dopamina, serotonina, ocitocina. Pessoal, a gente precisa dessa emoção. A gente precisa saber que a gente está fazendo o que a gente deve, o que a gente quer. Que a gente está andando no caminho estreito, não na porta larga. A gente está fazendo aquilo que agrada a Deus. Dentro de nós, a paz. Dentro de nós, a alegria. Dentro de nós, a esperança. Dentro daqueles que só têm papel, ou que só roubam, que só matam, ou que tentam ferrar todo mundo, não tem nada, é vazio. Isso é espírito. O espírito, pessoal, é dom de Deus. Deus deu para vocês. Deus não quer que vocês enlouqueçam. Deus não quer que vocês se tornem fracos. Deus quer que vocês tenham atitude. Deus quer que vocês mostrem quem vocês são. Se vocês não mostrarem quem vocês são como o sal da terra pisado pelos outros, não servem para nada.
tá? Eu tenho plena convicção de que vocês se tornarão multimilionários se vocês fizerem aquilo que vocês estão programados a fazer, tá? Aquilo que vocês realmente têm o dom de fazer. E não só aquilo, pessoal, que outra pessoa manda você fazer. Às vezes você não é ladrão, mas você trabalha para um ladrão. E o ladrão, por exemplo, vou dar um exemplo. Você é contador de uma empresa. E essa empresa, o dono sempre manda sonegar, sempre manda mentir, certo? Eu já fiz isso. É legal trabalhar para alguém assim? É legal roubar? Você vai acreditar na vida pensando em roubar para ter? Em escassez? Quando você divide errado as contas? Quando você sacaneia a sua mulher, ou quando você sacaneia quem, sei lá, você sacaneia querendo se dar desperto. Pessoal, todo golpe que vocês dão, voltam para vocês mesmos. Tudo aquilo que vocês errarem, vocês mesmos vão ter que acertar. Pedir perdão, acertar as contas com os nossos inimigos, pessoal, é uma das nossas obrigações que Jesus deu. Daqui não saireis. Então, pessoal, é importante que vocês tenham total convicção de que esse curso é prática, esse curso não é teoria. Tá? Se vocês praticarem esse curso, vocês vão aprender o início da Cabala. Vocês vão aprender que Deus te dá, você recebe. Deus te dá riqueza, Deus te dá mulher, família, Deus te dá, e tudo que você perder, tudo que tentarem tirar de você, ou tudo que for falso, se sair da sua vida, pessoal, é muito melhor do que vocês viverem numa vida falsa. Tá? Eu preciso que vocês tenham essa plena convicção de que vocês podem, tá? E de que vocês vão se tornar agora. Vocês vão se tornar pessoas melhores. Vocês vão crer em Deus. Vocês vão entender que às vezes ser legal com todo mundo é ser ruim para você mesmo. E se for para ser ruim para você mesmo, para ser legal com todo mundo, saiba, Deus já falou. É melhor você agradar a Deus do que ser legal com todo mundo. O nosso mundo é diferente. No nosso mundo, esse mundo nosso da Rede Globo e tal, prega que o legal é ser legal com todo mundo. Sabe quem é legal com todo mundo? É político, é falso. Nós estamos vivendo no maior roubo de todos os tempos. As pessoas estão acreditando numa pandemia que nunca existiu. Pessoal, nunca existiu pandemia. Nunca. Como assim, Mário? Galera, nunca existiu pandemia. Só existiu pandemia para quem está acreditando nela. Para quem está conectado na televisão, na UOL. Aonde vocês estão conectando a mente de vocês, pessoal? Se vocês trabalham na bolsa, vocês sabem, vocês têm que estar conectados com notícia. Será mesmo? Eu ganhei muito mais dinheiro na bolsa só sentindo sim e não do que quando eu comecei a estudar notícia. Porque as notícias eram todas erradas e queriam me tendencionar a um lugar errado, a ter uma análise errada da empresa. A ressonância, que é perguntar para mim mesmo, inclusive sentir a resposta, me deu muito mais dinheiro, porque no mercado de opções, pessoal, eu sentia que aquela operação ia dar dinheiro e eu fazia. Quando eu comecei, eu não tinha nenhuma noção de mercado, eu só sabia arbitrar e, ver mais ou menos uma operação que era boa ou ruim. O que eu sabia, muita gente sabia, mestres de opções sabiam, mas por que eu ganhei dinheiro e os outros não ganharam? Porque eu tinha toda a série de fatores. Deus me deu conhecimento em informática, programação e me colocou no lugar certo, na hora certa. E Deus vai fazer isso com vocês, pessoal. Anota. Pode anotar sem dúvida, pessoal, não duvidem. Podem anotar. Deus vai colocar vocês na hora certa, no lugar certo, com tudo que vocês precisam. Tudo. E tudo vai acontecer independente dos seus medos. Mesmo assim, não digo independente dos seus medos, que você vai ter que controlar seus medos. Mas se você der o primeiro passo, Deus vai te empurrar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: Deus vai estar do seu lado o tempo inteiro, se você realmente confiar nele. Se você falar no fundo do seu coração que você confia em Deus e realmente acreditar naquilo, e a sua cabeça falar, eu confio, sua cabeça não brigar mais com você, sua cabeça dizer o seguinte: você venceu. Hoje eu sou feliz. Hoje eu sou saudável. Hoje eu não preciso de remédio. Porque, galera, a sua mente, ela não quer ficar dependendo de remédio. A sua mente quer ser sua amiga. Só que como você não consegue controlar a sua mente quer tomar o lugar do espírito. E a sua mente, quando toma o lugar do espírito, usa as variáveis aqui desse mundo, que são as que as pessoas repetem. E isso traz mais pobreza, frustração e vazio. Vocês são espírito, pessoal. Tem pergunta aí?
na aula do bônus, você disse que nós vamos mostrar pra namorada, mas depois você falou que o que importa é a mulher que acredita na gente. Ele perguntou, se minha namorada acredita... Não, a sua namorada não acredita em você porque não existe namoro. Namoro é um relacionamento baseado na dúvida. Só existe casamento. Não existe na Torá namoro. Namoro é quando duas pessoas se juntam para testar o que vai dar certo. Só existe casamento e separação e viúva e tal. Não existe namoro. Namoro, pessoal, na sociedade de hoje é só um nome que você dá para perversão ou para adultério ou para punheta, que é sexo com camisinha. Isso é namoro, tá? Isso tudo, pessoal, não é fidelidade. Isso tudo não é união, pessoal. Isso é uma punheta. Punheta. Eu sei que muitos de vocês podem namorar por um tempo vou ver se vai dar certo e de repente dá certo. Na verdade, não dá certo. Vocês se aguentam, né? Vocês têm um padrão de vida baixo. Pessoal, namoro, pessoal, é coisa de... Desculpa falar. Namoro é coisa de miserável, pessoal. É pobre, adora namorar cedo. Já viu que menina com 10 anos de idade já tem 2 filhos? Tá? Não existe namoro. Desculpa falar. Se você acredita em namoro, você tá mentindo pra você mesmo. Se você realmente ama essa mulher e se ela realmente te ama, você tem que casar pra ontem. União. Sobre conexão de espírito e sendo o vício da pornografia. Sempre as mesmas perguntas. Vício da pornografia. Cara, o vício da pornografia, cara, é porque você tem muito tempo livre. É porque você não consegue usar seu cérebro pra pensar em criar algo. Você tá disfuncional. Pessoal, se você tem vício de pornografia, eu vou falar o seguinte. Vem pra São Paulo, vem pro meu spa. Claro que, pessoal... não venham pedir esmola. Ai, Mário, eu quero fazer... Olha se você não tá com algum problema de algum tipo de bicho, ou algum problema energético, ou algum problema em algum órgão. Porque é o seguinte, pessoal. Se você viveu cheio de tomar remédio, se você tá todo... se você tá todo intoxicado, eu entendo que vocês não consigam controlar o seu cérebro, mas entenda, a punheta, ela é uma vibração. Se vocês vivem nessa vibração, vocês nunca vão ficar ricos. Porque é o seguinte, cara, tem cara que bate punheta e fica rico. Não é riqueza de verdade ganhar dinheiro, pessoal. Tem muita gente com dinheiro no banco, mas que congela na hora de gastar. Tem muita gente com dinheiro no banco, mas que não é rico, pessoal. Porque o dinheiro que ela ganha só acontece desgraça pra tomar o dinheiro de volta. Sabe aquela pessoa que sempre tá vivendo a desgraça, a pessoa sempre sem nada, mesmo que ela ganhe muito? Tem muitos, que ganham 100 e gastam 200. E depois, em pouco tempo, já tá quebrado de novo. Tá me entendendo? A questão não é gastar mais do que ganha. Você tem que gastar, você tem que investir naquilo que você acredita, com fé. Tá me entendendo? Só que na vibração da punheta, na vibração das pessoas... Pessoal, eu tô falando, pessoal, de cabala. Eu tô falando de... Pessoal, eu tô falando da galera que domina o mundo, pessoal. Eu tô falando de muito dinheiro. Se você tá nessa frequência de ficar batendo punheta na frente do computador, você é um... Desculpa falar, cara. Cara, você tem que acordar pra vida, cara. Você não vai ganhar dinheiro me assistindo. Isso é só punheta pra você. As pessoas que vão ganhar dinheiro do meu lado vão pra ação. Vão pedir uma esposa pra Deus. Vão meditar, vão fazer os exercícios, vão se limpar. Vão entender qual é o papel delas nesse planeta. E aí sim, eu conhecendo mais gente que sabe o papel delas nesse planeta, eu vou conseguir até botar um fermentinho, que é o que eu tenho, fermento. Entendeu? Eu tenho muito fermento, pessoal. Eu tenho fermento pra vender. Mas eu preciso de pessoas pra colocar o fermento. Entendeu? Sem isso, pessoal, esquece. Chega desse negócio de falar de masturbação. Vocês... Mano, por que vocês entram em site pornô, meu? Puta coisa de macaco. Coisa de macaco. Site pornô é coisa de macaco. Coisa de doente, pessoal. É coisa de doente. É doentio o cara que não controla o próprio pinto. É doentio. Que mulher vai confiar num cara que não controla o próprio pinto, meu? O cara que pensa igual um animal. Vocês são espírito, galera. Eu quero que vocês subam essa vibe. Façam os exercícios, né? Você falar sobre negócios em família. O que você acha de trabalhar no negócio com parentes? Eu acho ótimo trabalhar com parentes, desde que não misture as coisas, pessoal. A empresa, o objetivo da empresa, o objetivo do negócio tem que ser muito bem direcionado. Tem que ter uma... Pessoal, se sua família vive em harmonia, o negócio tende a ir bem. Tudo depende de quem é o cabeça, de quem tá lá. Toda empresa é uma pirâmide, pessoal. Toda empresa tem uma liderança. Toda empresa é uma pirâmide. Mas toda empresa tem uma pirâmide. Então, pessoal, se o topo da pirâmide for ruim, se a cabeça da pirâmide é ruim, se a empresa é essencialmente ruim, né? Isso é um negócio ruim. Agora, se a empresa é boa e a família funciona bem,
É um negócio bacana. Eu não posso generalizar. Tem empresas familiares que vão muito bem e tem empresas familiares que quebram igual qualquer tipo de empresa, pessoal. É vocês que têm que entender até onde vai o limite da família e o do negócio. Qual que é o propósito do negócio? O propósito é bom. O negócio dá dinheiro. As pessoas... É natural que as pessoas consumam, né? É um negócio natural. É um negócio que já tem um fluxo. Eu acho que vocês têm que cada vez se unir mais, porque negócios em famílias unidas funcionam muito bem. A máfia não era assim? Vários negócios são de família. Os bancos JP Morgan, os Rothschild, não são assim, familiares? Tipo, os grandes negócios são familiares. Agora, difícil é a família que vive em harmonia, que se entende, que é confiável. Tudo na vida é uma questão também de confiança, pessoal. Então essa é uma pergunta que vocês entenderam a resposta. Se é normal sentir energia alta e depois de alguns dias fica muito para baixo. Não, não é normal. Isso acontece porque a pessoa ela não tá pegando essa energia de dentro para fora. É que nem eu falei, pessoal, eu sou uma injeção de ânimo na vida de vocês. A minha energia eu tô doando para vocês. Só que vocês têm que fazer a energia nascer de dentro. Tem que brotar dentro de vocês. Então eu dou um pouco da minha energia para vocês entrarem em ressonância comigo. Para vocês entenderem como eu penso e verem uma outra realidade. Só que se vocês não se transformarem na realidade que eu digo e continuarem acreditando na mesma realidade, ou seja, se vocês pensam com limitação, continuam comendo merda, economizando com uma alimentação saudável, ou continua acreditando que pode ficar pobre, continua desesperada por dinheiro, continua em desarmonia, continua arrumando treta com todo mundo, continua cometendo os mesmos pecados, o que vai mudar na sua vida? É óbvio que você vai voltar para sua vibração original. Você vai ser sempre uma pessoa que vai ter que sugar a energia de alguém. E amanhã vai ser o dia de responder as perguntas do último exercício, que no caso foi sexta. Sim. Sim. Se é normal sentir raiva nesse processo, então. Se é normal sentir raiva? Sim, você vai sentir um monte de coisa. Você vai sentir raiva, mas lembra, pessoal, tudo isso é de você. Porque você não sabia. Agora você tem que entender o seguinte: você tem que se perdoar, pessoal. Vocês precisam se perdoar. Se vocês não se perdoarem, vocês vão se tornar pesados. Se vocês se tornarem pesados, vocês não chegam em lugar nenhum. Estão me entendendo? E acontece o seguinte, pessoal. A gente não sabia, a gente está sendo enganado. Só que não é enganado porque nós somos vítimas. Nós não somos vítimas. Deus nos colocou aqui por um motivo. Inclusive no judaísmo mesmo, no estudo da Cabala mesmo, admite-se a reencarnação. Então, às vezes existe um motivo do porquê você sofreu tudo isso com seus pais, ou por que você está sofrendo isso com seu marido. Mas quando duas pessoas... Jesus falou que o perdão liberta, né? E o amor ao próximo é como se fosse a segunda maior... É a lei de todos os profetas. Amar os outros como a nós mesmos. Então, assim, quando vocês realmente... É engraçado, eu vejo muitos caras que são casados, mas eles amam mais a si mesmo do que a esposa. Não adianta. Tem que amar, tem que fazer tudo para sua esposa ser feliz, para você ser feliz. Pro seu filho, tem que fazer tudo. Pessoal, a gente tem que entender o que é bom e o que é ruim. Jesus falou, cede o seu modo de falar um simples sim ou um simples não. Tudo que vem disso é o mal. Então, assim, vocês precisam saber escolher ressonância e dissonância. Seu filho pede algo que você sabe que pode dar e que é bom, você dá. Agora, você sabe que você pode dar algo para sua mulher, sabe que você pode fazer algo pelos seus pais, sabe que você pode fazer algo pela sua mãe, pai, sabe que você pode fazer algo por alguém e você não faz, sabendo que Deus, né, botou na cabeça que seria bom você fazer, aí que caminho você acha que você vai receber? Pessoal, Deus trabalha em cima de todas as suas idolatrias. Se você idolatra mais o seu dinheiro no banco do que Deus, você está fadado a ter uma conta bem sangrenta. Ou uma conta bem pequenininha, para você ficar a vida inteira, eu tenho R$1.000 guardado. Olha, eu juntei R$100.000 para me aposentar, R$100.000. Pessoal, R$100.000 a gente gasta em um mês, pessoal. Muito mais rápido que isso. Dependendo da nossa alegria, às vezes a gente gasta muito rápido. A gente gasta em, sei lá, em um dia, sem perceber. Entendeu? Não é sem perceber, você vai investir em algo e tal. Mas é isso, pessoal. Vocês que se apequenam na sua mente, entendeu? Não pode ter a mente pequena e querer ter algo grande fora, porque não existe nada fora, pessoal. Isso tudo aqui é energia, pessoal. Isso aqui não é o que a escola... Não é, pessoal. Pessoal, o seu professor de faculdade, o seu professor de
de escola, os seus pais, se eles são pobres, eles não sabem como ser ricos. E se eles não sabem como ser ricos, tudo que vocês pegaram deles também não vai tornar vocês ricos, né? É mais fácil fazer o inverso. É disso que eu tô falando, pessoal. Fazer o inverso do que o mundo acredita. Enquanto o mundo inteiro tá chorando pela pandemia e ficando numa vibração baixa, eu tô falando pra vocês fazer o seguinte, ó, se desintoxiquem, arrumem a mente de vocês, peçam pra Deus, perdoa as pessoas que você deve, pede perdão pros outros, faz as pazes, se humilha se tiver que se humilhar. Pessoal, eu já me humilhei muitas vezes na minha vida, pessoal. Porra, meu apelido era Chuchu. Cara, pessoal, eu andava igual um mendigo, pessoal. Só de raiva mesmo. Eu sabia, sempre soube o que eu sei. Só que eu era egoísta, eu não queria contar pros outros de verdade. Eu tentei contar pros outros dar sem sucesso no início, só que lembra, era com muita raiva. Vocês entenderam, mas eu tinha muita raiva. Pra internet, o que eu jogava pra internet? Só porcaria. Porque eu tinha raiva. E a minha raiva era em ocultar o que eu sabia. Hoje, pessoal, eu quero passar o que eu sei, porque eu sei que quando eu passo o que eu sei, Deus me glorifica. E Deus não quer que eu fique julgando a sociedade. Que a sociedade está caída, que a sociedade está ferrada, é evidente. Entendeu? Só que não é a gente que vai ser juiz, é Deus, pessoal. E isso vai fazer com que a gente se eleve. E a gente vai bater de frente com muita gente pesada desse sistema, pessoal. Eu te garanto. Não sei quem de vocês vai estar do meu lado, mas a gente vai bater de lado de frente muito pesado. Assim como eu já consegui sair até na página do governo de São Paulo para mostrar que essa pandemia é uma brincadeira, pessoal, eu garanto para vocês que o nosso futuro será glorioso se a gente conseguir andar junto, se a gente se tornar uma família, tá? Uma família de verdade, tá? Uma família espiritual, uma família que mesmo eu estando em São Paulo e vocês às vezes no Uruguai, ou em Porto Alegre, ou em Roraima, ou na Venezuela, ou na Colômbia, ou nos Estados Unidos, na Dinamarca, nós seremos uma família, nós teremos um laço que é um laço, pessoal, que ultrapassa, que é melhor que qualquer banda larga, e esse laço existe, pessoal. É o mesmo laço que, por exemplo, você tem quando você tenta romper com uma namorada do dia pra noite de maneira injusta. Você vê que seu cérebro não aceita a separação. Esse laço existe, pessoal. É um laço espiritual. É um laço Pessoal, eu quero um laço de gratidão com vocês. Eu quero ajudar vocês de verdade. Por isso, façam perguntas boas. Não fiquem perguntando coisas de gente fraca, pessoal. Gente fraca não vai andar mais do meu lado muito tempo. Eu vou aumentar o preço de tudo que eu faço. Eu vou tornar inacessível, pessoal. Eu comecei na internet cobrando R$35 para ajudar vocês. Lembra? Pessoal, quem não andar comigo, quem não subir junto, vai ficar cada vez mais caro se continuar acreditando nesse sistema baseado em uma escadinha que você nunca vai chegar para se aposentar no final. Tá? Como a pessoa sabe? A pessoa começa a acordar melhor, a pessoa para de depender de alarme, a pessoa para de ter ansiedade, a pessoa sente uma energia alta o tempo inteiro, a pessoa para de querer comer muito, para de ter muita... como é que fala? A pessoa se sente cheia de si por muito mais riqueza. Tem como você ter coisas que as pessoas acreditam que tem valor, tem como você enganar, mentir. Mas a riqueza verdadeira, pessoal, é uma onda que você surfa. E o mar se conecta com você. O jeito mais certo de fazer oração é sendo sincero, do fundo do coração. Deus compreende as suas palavras, o significado. Quanto mais sincero, quanto mais coração, é isso que é oração. Pessoal, oração. O que é oração, Richard? Pega no dicionário a palavra oração para mim. Oração. O que é orar? O que é falar, pessoal? Pessoal, a única coisa que vocês precisam entender é que na oração, vocês têm que ser o eu verdadeiro, não o ego. Não a pessoa idiota que você acha que você é. Não precisa, Richard, é isso. Manda mais pergunta aí. Já deu quanto tempo de live? Tá, pode continuar. Depois você só edita e arruma o áudio, tá? Não tem mais pergunta? Não, a mente não é o ego, tá? O descontrole da mente é o ego. A mente é um instrumento, tá? A mente é uma materialização, tá? Energética do seu espírito.
A mente é um instrumento. Tá? O problema é que a sua mente, o que vocês têm que matar não é o seu cérebro. O que vocês têm que matar é a falsa ideia do que vocês são. O que vocês têm que matar é o orgulho de vocês. O que vocês têm que matar é a soberba, é acharem que vocês são maiores que... Pessoal, acho que o único jeito real mesmo de vocês entenderem o que é ego é quando vocês enxergarem Deus em tudo. Quando vocês verem que Deus está realmente em tudo e que Deus está realmente em você. Aí você vai entender o que é ego, que na verdade o ego é tudo aquilo que você sente que é ruim dentro de você. Tudo aquilo é o ego. Você pode chamar também de possessão. As pessoas chamam de vários nomes. São as vozes internas, são as frequências ruins. Tá? Você só cria ressonância com frequências ruins se essa frequência ruim estiver dentro de você. Como a gente comeu, né? A gente se alimentou do fruto do conhecimento, do bem e do mal, nós, evidentemente, sabemos todas as frequências, a gente consegue se conectar em todas as frequências que existem. Então, se você quiser se conectar no ódio, você pode, Deus permitiu, esse é o livre-arbítrio. Se você quiser se conectar no medo, você também se conecta. E isso, pessoal, se você não aprender a usar seu cérebro, outra pessoa que sabe usar o cérebro consegue induzir em você. Porque Deus também falou, pessoal, que a quem tem, se dar-se-lhe-á. Quem é sábio, quem é inteligente, quem percebe, querendo ou não, acaba cada vez mais sabendo mais, acaba cada vez mais ficando mais inteligente. Já aqueles que se acostumam com a ignorância, que vivem de comer salsicha para ficar rico, que vivem assistindo, acreditando que vão ficar ricos, sem entenderem que às vezes o que prendem as pessoas são coisas muito básicas, como o ódio aos pais, que é não honrar os pais, como tentar roubar, como esse desespero em querer se provar para os outros. Quantas pessoas não ficam ricas por querer provar para os outros que elas podem ser ricas? Todo mundo pode ser rico. Você não precisa provar para os outros falando. Você precisa ser rico. Quando você se tornar rico, todo mundo vai saber. E pronto. E aí todo mundo vai bater palma. Ou vai querer te humilhar, ou vai te perseguir, né? Porque se você ficar muito, muito, muito rico e os outros começam a achar que a causa da pobreza deles é sua e não deles, porque lembra, pessoal, é atração. Se eu começar... O que aconteceu, por exemplo, na Alemanha nazista? Eu falo. Os judeus, por exemplo, começaram a atrair todo o dinheiro da Alemanha. Como é que os alemães resolveram isso? Engraçado que alemão come porco pra caramba. E judeu? Só dando um exemplo do porquê que eu falei que seria legal vocês fazerem aquele exercício da primeira live. Eu falei aquele compromisso da primeira live, tá? Pessoal, muitas coisas vocês não precisam entender o porquê. Se vocês confiam em mim e compraram o meu curso, façam e vejam. Na cidade não tem a mulher na migração. O que a pessoa vai fazer? Cara, quem sabe quem é a sua esposa não é você, é Deus. Se você tiver que atrair a sua esposa, pode ser amanhã. Deus pode colocar ela amanhã na tua frente. Desde que você primeiro seja a pessoa certa. Ou seja, vocês ficam falando, por que eu vou ser uma pessoa correta se talvez eu tenha que ficar procurando a minha mulher? Não, você não tem que procurar a sua mulher. Primeiro se torna a pessoa correta. Por ressonância, a mulher certa vai aparecer na tua frente. Eu pergunto qual que é a ordem certa? É pensamento, sentimento, ação e resultado? A ordem certa... Usando esses termos que ele usou. Primeiro vem o pensamento gera um sentimento. O sentimento vai te gerar uma ação ou uma reação ao sentimento, certo? Vai gerar uma atitude. E da sua atitude vem o resultado. Usando essas palavras, é essa forma. É que assim, a questão é a seguinte, quando você se conecta numa frequência alta, você vai ter aquele sentimento independente do seu pensamento. Porque, na verdade, Richard, as pessoas acham que a frequência ela só é uma informação, mas não é. Ela é um sentimento junto. A frequência, assim, quando você escuta rock, você está na frequência 102.1, que é a da Rádio Kiss, por exemplo. Quem gosta de rock? Eu gostava, mas parei de ouvir porque eu entendi que aquilo me fazia mal. Mas se você gosta disso, você está na frequência disso. Se você gosta de ser corno, o que você está na frequência do quê? Sertanejo. Se você gosta de ser maloqueiro, ostentação, você tá na frequência de quê? De quem quer sexo, bunda, só pensa igual animal. Você tá na frequência do quê? Funk, entendeu? E tudo isso não traz um sentimento junto? De maneira semelhante. Então, assim,
Quando você está numa frequência alta, você tem o sentimento junto com os pensamentos. Quando você está numa frequência baixa, você tem o sentimento junto com os pensamentos. E acontece o seguinte, quando você está num emprego que você odeia, ou você tem um chefe que te irrita, você fala, pô, como é que esse cara é meu chefe se eu sou muito mais inteligente que ele? Mas não tem nada a ver com inteligência, entende? É questão de vibração. Às vezes o cara atrai os clientes. Você não atrai cliente nenhum. Ganha dinheiro quem tem cliente, no caso, né? Quem atrai o cliente. Quem tem mulher? Quem atrai a esposa. O que a Bíblia diz sobre esposa e dinheiro, ou tudo? É Deus, é a Cabala. É a arte de receber. Você cumpre o que Deus botou de propósito na sua vida, você paga os seus pecados, você cada vez faz o bem e você vai receber. Você planta o bem todo dia, você colhe o bem. Ah, Mário, mas não pode acontecer mal? Pode, mas não é por culpa de Deus. É culpa dos homens que não aceitam os frutos de Deus. Se aparece pessoa muito iluminada aqui, ela vai começar a atrair tudo. E isso vai acontecer. E isso vai acontecer com vocês, pessoal. Pessoal, eu não prometo por mim, mas eu sei que o poder de Jesus é capaz de fazer isso. Na minha vida e na vida de vocês. Porque, pessoal, Jesus também está vivo e tem uma frequência. Jesus, pessoal, nunca morreu. Eu sei que ele é o Messias porque eu sei que ele está vivo. Agora, as pessoas que dizem que são alguma coisa, você sente? Mário, você é louco, você está falando que dá para escutar Jesus? Pessoal, é possível. Tá? Jesus está vivo e Jesus fala com você também. Até porque Jesus é Deus também. Mário, mas você está falando que um homem é Deus? Pessoal, vós sois deuses também. Vocês vão entender isso mais pra frente. Qual a diferença de compartilhar conhecimento e jogar pérolas aos porcos? Pérolas aos porcos, você está tentando provar para os porcos. Você pega pessoas que você sabe que são incapazes de ter aquele conhecimento e você joga para eles. Compartilhar o conhecimento é quando você vê que uma pessoa ficaria muito melhor com aquela informação e você dá a informação para a pessoa. É quando você pega alguém que está fértil para plantar, você tem que plantar. Pérolas aos porcos é diferente, porque a pessoa que não é porco nesse caso, né? É a pessoa que é um terreno. Ela vai aceitar, ela vai te escutar. Ela pode não acreditar, mas ela vai te escutar. Os porcos, geralmente, você tem que ficar provando. E os porcos, eles riem do que você fala. Os porcos não acreditam. É perda de tempo. Então, essa é a diferença, na minha opinião. Deu pra entender? Ah, então a pergunta não tá indo? Pega o microfone, então. Era a hora, né? Pega o microfone, então. Faz as perguntas aí, pessoal. Vou responder vocês todos aí. O Richard vai botar um microfone pra vocês, pra ouvirem ele. Vocês querem ouvir a voz dele? Faz mais pergunta aí. Fala o nome da pessoa que perguntou também, que ajuda, porque eu repito. De qualquer jeito, a gente vai dar um jeito. Qual que é o e-mail do suporte? Suporte é... Como? Pessoal, eu tenho vários projetos e eu não tenho ideia do como. Isso faz parte de acreditar, de ter fé, pessoal. Você tem que fazer aquilo que você enxerga. Aquilo que você captar que tem que fazer é aquilo que você deve fazer. Você está dirigindo daqui até a Bahia. Você está em Belo Horizonte. Você sabe como é que é a estrada na Bahia? Não, quando você passar lá, você sabe o como, pessoal. Esquece. Você nunca sabe o como. Eu posso fazer um roteiro daqui até a Bahia e achar que eu vou seguir o roteiro certinho. Só que no meio do caminho o pneu estoura. Como? Você não tem que saber como, pessoal. O como é de Deus, pessoal. Isso é coisa de pobre. O pobre pergunta como porque o pobre não usa fé. O pobre quer saber como. Ele usa a razão. A razão não é criativa, porque a razão é mente. O campo eletromagnético que cria é o do coração. Então, se o coração permanece, o coração sempre vence o cérebro, pessoal. Isso eu te garanto. Já pergunta tudo que dá aí dessa segunda semana. O Max 10 perguntou: Mário, os exercícios já tem que ir sendo feito ou espera aos poucos? Não, tem que fazer um exercício por dia. O desafio é 30 dias com o Mário, não é 200 dias com o Mário. Se demorar 200 dias para fazer, não chama 30 dias com o Mário, né?
Pode demorar um pouco a mais, um pouco a menos, mas depois que acabar isso, você pode repetir N vezes. Você pode repetir isso durante um ano, né? Que esse curso vocês vão ter direito por um ano. Depois eu vou atualizar. Tudo na vida atualiza, pessoal. O Eduardo Júnior perguntou: toda hora me pego me imaginando num carro legal, numa casa legal. Pessoas do passado me vendo em uma situação diferente da atual. Tendo dinheiro. Isso me deixa bem enquanto imagino. Isso é bom? Lógico que é bom. Se você conseguir botar isso no seu coração, isso é. Isso vai se tornar. Isso é, na verdade. Isso já é. O problema é quanto tempo vocês conseguem plantar essa semente no coração? Um dia? 2 dias? Fica um ano plantando. Fazendo tudo que é correto. Fazendo o que eu estou ensinando para vocês. Vocês não precisam se tornar os mestres cabalistas agora. Vocês são novos. Vocês vão se tornar o que vocês quiserem. Agora vocês têm que começar com a base, tá? E a base é essa, pessoal. O Tácito perguntou: qual a maneira certa de casar? Na Bíblia diz que a maneira certa de casar é primeiro você pedindo uma esposa para Deus no momento certo, sobre casamento, tá? É um bônus desse curso. Não ia ter esse exercício e diante das tretas que eu tô vendo nos casamentos, como eu já expliquei, o cara tenta subir a vibração, a mulher puxa para baixo. Aí a mulher sobe a vibração, o cara puxa para baixo. Eles ficaram presos naquela vibe, tá ligado? Então a gente tá criando um exercício também, mostrando também. Porque tem a ver com a Torá, né? O casamento, na verdade, pessoal, é um compromisso, é um contrato. A gente fez um exercício para vocês fazerem um contrato com os seus respectivos, sei lá, marido e mulher. Só que o que vocês têm que entender é o seguinte, pessoal. Pessoal, vocês só vão ter uma esposa boa se vocês primeiro se tornarem bons. Vocês nunca vão ter uma esposa boa sendo viciados em punheta. Nunca. Vocês vão ser sempre punheteiros. Sempre meio gagos, meio bobos, meio idiotas. Pessoal, vocês acham que vocês vão encontrar alguém bom, tá? Ou que vai ser porque vocês podem encontrar alguém bom. Deus pode botar alguém bom como você. Só que vai ser algo também desequilibrado. Né? Então, assim, vai ser um desafio. Se vocês querem realmente ter um relacionamento pautado, né, no crescimento, em algo produtivo, positivo, pessoal, tem que ter a benção de Deus, tem que ser realmente vocês dois. Aí, meu amigo, aí vocês vão ver aonde vocês vão. O problema, pessoal, é que o casamento é um desafio, porque não tem ninguém nesse mundo que te conhece melhor, né, do que o seu parceiro. E a gente acaba sendo julgado na ótica do parceiro. O parceiro, ao invés de compreender, às vezes fica julgando. Então, às vezes, o marido gosta de ter certas atitudes e a mulher prefere outras. Em vez deles se aceitarem e falar, não, peraí, vamos ver o que é bom pra gente, isso aqui não é bom pra gente, porque isso aí é contra, isso aqui tudo bem. É melhor. Então, as pessoas começam a se julgar. Não tem. Os casamentos hoje não tem amor, tem julgamento. Tudo que fica debaixo de julgamento e de julgamento de homens é uma bosta. Tudo que tá debaixo de amor, pessoal, é maravilhoso. O amor é compreensão, né, pessoal? Sem amor, pessoal, esquece. Só Deus pode colocar na vida de vocês a pessoa certa. E isso acontece por ressonância. Vocês se tornam a pessoa certa aparece do seu lado. É matemática, eu tô te ensinando isso. Vocês se tornam milionários dentro de vocês, 1 milhão vai aparecer para vocês de alguma maneira, de algum jeito, seja lá em patrimônio, em dólar, euro, em libra, em ouro, em prata, em máquina, vai aparecer de todo lado o dinheiro, pessoal. O Rogério perguntou: Mário, como lidar com as pessoas que te olham como louco, mas seu espírito parece que grita para abrir os olhos delas? Eu não tento abrir os olhos delas, pessoal. Eu faço um trabalho na internet, esse é o meu trabalho. Na vida real, pessoal, eu só atuo com pessoas que estão realmente abertas a me entender. Eu ajudo, eu na verdade não ajudo, eu trabalho com aquilo que eu sei que dá pra trabalhar. Eu não dou a mínima, pessoal, pra quem me acha louco, porque eu sei, pessoal, é uma pergunta meio sem pé nem cabeça essa aqui. Galera, eu me olho todo dia. Eu vejo todo o esforço, eu vejo o que está acontecendo. Eu consigo enxergar no olho das pessoas o que elas estão pensando e a vida que elas estão levando. Você acha que eu vou ligar se essas pessoas me acham louco? Tendo elas a vida que elas têm e eu a vida que eu levo? O Alisson perguntou: Mário, eu estava fazendo um exercício no quadro dos sonhos e selecionando o que ele queria, e ele viu meio que distante as coisas. Se sentiu com a energia baixa. Isso é normal?
Isso é normal no início, isso é normal, isso mostra que você está dissonante dos seus objetivos. Agora você vai trabalhar os exercícios desse curso para tentar entender a origem. Será que você pensa isso por algum julgamento que você tem dos seus pais? Ou será que você pensa isso porque você foi muito humilhado? Tem pessoas que você não perdoa, que te machucaram muito? Por que você não vê isso como possível? Você se vê como pobre? Por quê? Como você se trata? Você compra sempre as melhores coisas para você ou você fica tentando economizar todo o dinheiro que cai na sua mão? Pessoal, se vocês entendessem como economizar é um hábito totalmente de pobre, quando se revela uma miséria, você não dá, por exemplo, você quer ter um computador melhor para trabalhar, aí você tem o dinheiro e você não compra porque você tem medo de ficar sem dinheiro, tá ligado? Tudo que vocês precisam, vocês já têm hoje, pessoal. Galera, olha, o exercício mais simples que eu dou para quem tá na situação de que acha que é pobre é gastar todo o dinheiro que a pessoa tem. Ah, Mário, Jesus mandou dar tudo para os pobres. Eu te dou um exercício melhor, gasta tudo que você tem. Aí você vai ver se você realmente é pobre. Você tem coragem de gastar tudo que você tem? Ou de girar, né? Ou investir? Não digo gastar de rasgar. Pode rasgar também. Dinheiro sempre existe, dinheiro nunca acaba, pessoal. Dinheiro é energia, é uma representação. Se o papel acabar, vai aparecer outra moeda de troca. Se vai ser ouro, se vai ser prata, se vai ser nióbio, se vai ser ouro. Entendeu? Vai aparecer. Entendeu? Sempre vai ter dinheiro, sempre vai ter moeda de troca. Então, assim, cara, se vocês têm muita mania de pobre, começa a se tratar melhor. Compra umas paradas que vocês querem. Pessoal, eu quero que vocês fiquem felizes. Como é que vocês vão subir de vibe enganando a si mesmos? O Marcos perguntou, como saber se a mulher que eu estou é a certa pra casar? Como saber... Cara, eu acho que você vai olhar pra ela e você vai saber que você tem que casar com ela. Se você já tem essa dúvida se ela é boa pra casar, eu acho que ela já não é, né? Porque a mulher que você tiver que casar, você não vai ter dúvida, você vai sentir que é ela. Entendeu? Você vai saber que é ela. É um laço muito forte, mesmo que o casamento é um laço muito forte, pessoal. Existem vários tipos de casamentos hoje em dia, né? Mas o casamento é um laço muito forte, pessoal. O Júlio perguntou, Mário, estou tendo muitos picos de ânimo, ideias e picos de depressão e raiva. A melhor maneira de controlar isso é através da meditação? Meditação é muito bom. Vocês têm que entender, pessoal, que vocês são um processo de onda. Vocês têm um relógio biológico, assim. Então a gente tem esse negócio de alto e baixo e tal. Só que é o seguinte, pessoal, vocês têm que focar nos passos que vocês estão dando. Entendeu? Às vezes vocês estão bem, por exemplo, eu tô cansado pra caramba. Antes de fazer essa live, pessoal, eu já tava muito cansado. Eu falei, putz, essa live eu tô muito cansado pra fazer, mas eu vou fazer porque eu dei minha palavra que eu tenho que fazer, entendeu? Então, assim, existe esse cansaço, esse desânimo e tal, mas você tem que se alinhar para que isso não aconteça, tá? Você tem que meditar o porquê que você tem que entender a origem, pessoal. A origem está dentro de vocês, pessoal. Não tem máquina melhor do que você controlar você mesmo, do que você controlar também o seu cérebro para se questionar, né? A origem desse sentimento ruim. Por que você se sente mal? Será que é porque você está se cuidando mal? Será que é porque você sabe que você podia estar fazendo coisas melhores? O que é? Anota, conversa com o pessoal. Eu converso comigo mesmo. Richard, fala aí. Eu não pareço um doido? O dia inteiro. Eu converso comigo o dia inteiro, pessoal. Eu falo comigo o dia inteiro. Inclusive, vai ter um exercício sobre isso também. Então, assim, pessoal, eu tô em reunião. Eu fico em reunião comigo o dia inteiro, pessoal. Porque eu sei que tem alguns Mários, né? Tem algumas vozes aqui dentro, tem algumas coisas tentando me atacar o tempo inteiro, pessoal. Eu tô o tempo inteiro sobre ataque, pessoal. Você acha que ataque de hater na internet é o suprassumo? Você não sabe como eu tô sendo atacado de todo jeito para não continuar fazendo o que eu faço, pessoal. E eu continuo fazendo. Os trancos e barrancos no passado, mas agora eu peguei firme. Rafael perguntou, como controlar a ansiedade por resultados rápidos? A ansiedade por resultado rápido é na minha concepção, é uma das provas claras de que você tem um espírito de ladrão te obsediando. Você carrega em você um espírito de ladrão. Porque é o seguinte, o processo é natural. O resultado rápido é aquele cara que quer ter o que ele não merece. Ele está desesperado, está afobado, ele não tem fé, ele não acredita, então ele precisa que ver logo. Pessoal, isso tudo vocês vão ganhar com meditação, com autoanálise, Pessoal, eu vou ensinar muitas coisas para vocês, tá? Mas nesse primeiro momento vocês têm que entender o seguinte:
Vocês precisam saber quem vocês realmente são e matar a pessoa falsa que vocês acreditavam que vocês eram. Pergunta aqui sobre o personagem. Estou com dificuldade em usar ele no dia a dia. Queria falar mais sobre ele. Qual que é seu nome? Qual que é o seu nome? O nome que dia é esse, nome? Qual? O nome daqui dia é esse. Tá, finge que chega Diego. Diego, você é o seu próprio personagem. E o Mário Schwartzman é um personagem. Galera, entendam uma coisa, pessoal. Eu não sou quem eu sou. Vocês só estão vendo uma parte de quem eu sou. Eu não posso ser quem eu sou na internet. Se eu mostrar pra vocês quem eu sou, mano, se por muito pouco já tentaram me prender, já vem processo, já vem um monte de coisa. Então assim, pessoal, você já é o seu personagem no mundo, porque quando você tá no mundo, você não é você. Você vai saber quem é você. Só que quem é você não é você que você acreditou que você era dos seus pais, não. Parece papo de louco, mas não é, pessoal. Quem vocês são, vocês só sabem quando vocês estão no quarto, rezando, orando, quando vocês estão sem ressonância com o mundo. Quando vocês estão no mundo, vocês já são personagem. Então vocês também podem tudo. Digo, podem tudo, pessoal. O que eu digo é, vocês podem agir como personagem, no caso. Porque você tá até... Pessoal, Jesus mandou ser sagaz como a cobra e manso como o pombo. Isso também é saber atuar. Sagaz como cobra, manso como pombo. Isso também é saber agir conforme a situação. Isso também já faz parte do personagem. A gente tá aqui para vencer esse mundo, pessoal. O Murilo perguntou: Mário, nas suas empresas hoje, você corre atrás de alguma coisa ou elas aparecem? O que você acha, Richard, de você que me acompanha? Aparece. Se eu responder, você não acreditaria. Mas eu boto na minha mente, você sabe, né, Richard? Aparece, mas eu fico o tempo inteiro cuidando da minha vibração. Fala aí, eu medito quantas horas por dia, geralmente? Eu fico o dia inteiro, praticamente, entendeu? Quando eu não tô fazendo aquelas outras coisas que, tipo assim, tem negócios, pessoal, que exigem minha presença física ainda. Então tem algumas coisas que eu ainda não tô 100%. Eu não tô 100% agora, pessoal. Eu tô ficando muito melhor, mas não tô 100%, entendeu? Então, assim, a minha ideia mesmo, quando eu lançar o curso A Mente do Rei, eu vou explicar a mente do rei, como é na Bíblia, como é fidedignamente na Bíblia, não como as pessoas dizem que é, porque as pessoas veem a imagem de rei como totalmente deturpada, né? O rei praticamente fica sentado, o rei é o criativo, o rei não é aquele cara que fica... Você já viu o rei construir prédio? O rei manda construir o prédio, o rei sabe levantar azulejo? O rei só sabe, o rei não usa o braço, porque já tem muito braço. O rei usa aquilo que ninguém sabe usar. No caso de Israel era o cérebro. Mas vocês vão entender disso mais pra frente, entendeu? O Caio Santos perguntou se você usa numerologia cabalística. Cara, hoje em dia ainda não diretamente, mas indiretamente sim. Indiretamente sim. Uso. Eu uso. Joelson Eu uso. Mário, teve um exercício que não consigo fazer. O de me colocar no lugar de uma pessoa que eu tenha raiva. Eu não tenho mais ódio dela. Eu a compreendo. Está correto ou fiz errado? Tá bom. Vê se tem outra pessoa. Mas você já pediu perdão pra ela? Você errou com ela? Pede perdão. Cara, Jesus falou o seguinte: reconcilie-te com seus inimigos enquanto estiver no caminho deles, para que eles depois não venham a te, como por exemplo, a culpar você, a julgar, tipo, a criar karma, entendeu, pessoal? Então assim, galera, o que eu proponho pra vocês é se tornem realmente diferentes. Peçam perdão, pessoal. Aprenda que humilhação é bom. Pessoal, eu fui humilhado minha infância inteira. Eu apanhei, pessoal. Apanhei, as pessoas riam de mim. Galera, essa foi a minha bênção, porque Deus conversava comigo desde que eu tava na escola sofrendo, pessoal. Deus foi tão bom comigo que a aula começava e eu já dormia e não acontecia nada. Entendeu? Eu não precisei nem absorver essas merdas, pessoal. Eu sempre fui nota 6 na escola, pessoal, mas na vida real eu sou nota 10, pessoal. E quando eu não fui nota 10, eu sofri muito. Gustavo Marra perguntou: pequenos momentos se sentindo mal atrapalha o processo criativo? Às vezes é normal, às vezes é uma desintoxicação. Lembra, vocês estão presos a coisas ruins. Quando vocês começam a mexer nisso, vai aparecer várias coisas que às vezes vocês nem lembravam. É normal. Você perdoa e se livra, pessoal. É temporário. É temporário.
Faz parte da desintoxicação. Na desintoxicação, às vezes você piora para depois melhorar. Como que se medita? O Daniel e o Bruno perguntou. Como se medita? Cara, a meditação, pessoal, é basicamente, no meu caso, é o controle da mente. Se somente, por exemplo, você está com a mente cheia de pensamentos, você controla todos eles, você bota eles, fala assim, peraí, tô aqui, entrei, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Aí você vai começar a ouvir os diálogos internos. Se você conseguir controlar seus diálogos internos, você já entra no estado de meditação onde você consegue mudar a sua frequência cerebral. Se você não consegue controlar seus diálogos internos, você fica na vibração, você fica preso, você é escravo daquela frequência. Você só vai ser escravo daquela frequência se você tiver algum tipo de conexão com ela, se você estiver preso nela. Você só fica preso numa frequência em dívida, se você tem dívida com alguém, tem algum débito, alguma coisa que você não perdoa, não resolveu. Se você tem as crenças, né? Você carrega o que essa frequência carrega. Então, por exemplo, se você acredita que funk é normal, se você acredita que coronavírus está matando todo mundo, você automaticamente é escravo dessa frequência. Todo mundo que acredita em coronavírus é escravo da frequência também das pessoas que acreditam em coronavírus, pessoal. Então, assim, não tem saída. Ou você ri mesmo disso para não se conectar nessa frequência, que é como eu vivo, ou você fica mais ou menos nessa frequência, entendeu? E é isso que o mundo faz. O mundo o tempo todo tenta te colocar numa frequência. Você tem que controlar isso para você não entrar na frequência do mundo, você ter uma frequência própria. Cada pessoa é um universo em si. Você tem a possibilidade de andar numa frequência diferente, dissonante de todos na sua volta. E isso é um grande segredo. Isso é um negócio ferrado. Muito bom. O Marcos perguntou como expulsar os pensamentos negativos que aparecem na cabeça durante o processo. Eu expulso o pensamento da maneira que eu programo. Pessoal, eu falo com o meu cérebro dessa maneira. Quando eu tô muito negativo, por exemplo, eu vou num lugar que eu sei que é pesado. Eu só falo, deleta, cancela. Eu converso comigo mesmo, eu mando cancelar. É que hoje em dia isso nem acontece mais, né? Eu já sei a minha vibe. Então eu sei, conforme vocês forem sabendo cada vez mais quem são vocês de verdade, vocês vão se tornar mais íntegros. Quanto mais integridade vocês tiverem, menos suscetível ao meio vocês vão estar. Como vocês acreditam numa imagem falsa construída desde a sua infância, do que vocês viveram com seu pai na escola, vocês não têm esse controle, então vocês viram fruto do meio. Mas no futuro, vocês não vão se tornar mais frutos do meio, vocês vão ser, mesmo no meio sujo. É o que Jesus foi. A última aqui do Jean Silva. Eu tive 2 oportunidades de trabalho, porém estou em dúvida. Como saber qual é o personagem? Você se pergunta, faz um exercício, pega as 2 oportunidades, coloca num papel e conversa consigo mesmo. Pessoal, vocês têm a resposta de tudo para vocês. Eu não tenho a resposta de vocês, eu tenho as minhas respostas. Eu tô dando para vocês tudo que é universal que eu peguei na minha vida, tudo que eu consigo captar e tudo que Deus também transmite para mim de alguma maneira, com experiências da minha vida, entendeu? Observando o que eu observo, porque eu observo muita coisa, pessoal. Eu ando em muitos mundos. Eu ando nos mundos das pessoas muito, muito ricas. E eu ando no mundo também das pessoas muito, muito pobres. E para você conseguir andar nos 2 mundos sem enlouquecer, você tem que estar muito firme no que você é. Porque, pessoal, lembra quando eu andava só com pobre, como eu tinha ficado? Eu tinha praticamente esquecido todo o resto. Eu tinha entrado naquela vibe e foi ruim, foi pesado para mim. Sabe, pessoal? Então, assim, eu ando hoje em todas as frequências praticamente. Só que, é claro, eu não quero ficar nas baixas. Eu posso ir fazer algo que eu tenho que fazer e ir embora. Então, conforme vocês forem se tornando mais íntegros, mais vocês vão conseguir ter poder para não ser influenciado por nada externo. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês estejam fazendo o curso, eu espero que vocês estejam gostando do curso. Eu entendo que não é fácil e não vai ser do dia para a noite, pessoal. Na primeira live, eu mostrei um pouco para vocês quem eu sou. Por isso que eu até deixei ela aberta. Eu quero lembrar vocês o seguinte, pessoal. Tudo que eu sou, vocês também podem ser. Eu quero realmente ajudar vocês, mas para eu ajudar vocês, vocês têm que se ajudar. Se vocês forem fracos, eu vou ter nojo de vocês num tempo. Eu vou ter um pouco de pena. Porque assim, pessoal, eu não tenho tempo mais pra gente fraca. Eu não tenho tempo mais pra gente pobre. Eu não tenho tempo mais pra gente punheteira. Tá? Ou eu vou conseguir formar um grande time, ou eu vou formar um time médio, e vai ser da mesma maneira, pessoal, porque a partir do momento que eu conseguir mais de uma pessoa acreditando em mim, lembra quando Jesus falou, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles? Sozinho, pessoal, sozinho eu não consigo nada.
Sozinho, nada que eu faço prospera, pessoal. Sozinho, eu não consigo, eu não tenho capacidade. É muita coisa para eu fazer. Eu preciso de muita gente, tá? Muita gente. E eu quero que vocês sejam felizes, que vocês sejam prósperos e principalmente que vocês aprendam a confiar em Deus. Não quero que vocês vivam do meu lado. A gente não precisa ser vizinho, tá? Eu quero que nós sejamos conectados aonde nós estivermos, tá? Porque num futuro podem ser que algumas pessoas tentam fazer um mal pra gente, porque a gente vai estar prosperando, né? E a gente vai ter que se unir, pessoal, porque a gente não vai vencer um demonião enorme desunidos, tá? Desunidos seremos destruídos, tá? Desunidos seremos destruídos, pessoal. Que mais? Felipe aqui. É isso aí, pessoal. Se vocês não compreendem nem essas coisas que eu tô falando, imagina aí como Jesus mesmo falou, não falou? As pessoas querem saber como é que é do outro lado e não perceberam nem como é aqui ainda, pessoal. Comecem a criar a vida de vocês aqui, aí vocês vão entender o quão grande deve ser o outro lado. Valeu, galera. Então, um abraço, uma boa semana. Lembrando que, pessoal, a semana já começou, domingo já começou a semana. Na verdade, termina depois de sábado, depois do pôr do sol, né? Mas, assim, pessoal, lembre-se do que eu falei: de noite, reflexão, de dia, ação, pessoal. Eu quero que vocês entrem em harmonia com o universo, eu quero que vocês entrem em harmonia com Deus e eu quero que vocês entendam, tá? Que vocês vejam o que eu vejo. Para isso, pessoal, busquem no fundo do coração fazer tudo aquilo que você sabe e sente que Deus quer que você faça. É você que vai aprender a sentir, pessoal. Eu sei usar o meu cérebro. Pessoal, olha a vida que eu vivo há muitos anos. Olha tudo que eu já fiz, pessoal. Vocês acham que eu sou sorte tudo que eu faço? Vocês acham que é o que é? O que vocês acham? É o que? Tá, pessoal. Vocês podem também muito mais, muito mais. Eu falo muito mais, pessoal, porque eu sou um cara que eu tenho eu tenho a minha paixão. Eu tenho a minha paixão e vocês têm a paixão de vocês. Então, assim, pessoal, eu quero olhar para vocês e não sentir pena e ver pessoas fortes, e ver pessoas muito prósperas, pessoas fortes. Pessoas que eu vou falar, pô, esse cara aqui é meu amigo, esse cara aqui, eu tenho um laço de gratidão com esse cara, eu consigo. Isso dá para ser feito, a gente pode fazer. Tá bom, pessoal? É isso que eu quero. Quero ver quem consegue. E eu acredito que todos vocês podem, mas vocês têm que parar de mentir para Deus, pessoal. Enquanto vocês continuarem mentindo para Deus e mentindo para si mesmo e agindo igual punheteiros doentes, eu vou ter pena. E espero que esse sentimento não seja predominante aqui. Pode encerrar a live lá, Richard, depois faz um favor. Oi, aqui é Sara, viúva do Mário, e eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. É que o Patreon e o YouTube são as minhas únicas fontes de renda nesse momento. E o Patreon diminuiu muito com o tempo e o AdSense ainda não é relevante. Às vezes demora mais de 2 meses para sair um pagamento mínimo. E você me ajudaria muito deixando like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo. Eu acredito que com a sua ajuda, o YouTube recomendaria a mensagem do Mário para mais pessoas. Se puder contribuir comigo e com a minha bebê, a Lia, que para quem já viu, ela é a carinha do Mário. Aqui vai estar o meu QR Code na tela e a minha chave Pix na descrição. Eu agradeceria muito. Qualquer valor para mim já faz muita diferença. E que Deus abençoe você e retribua tudo em bem mais. Muito obrigada.